essa é a nossa primeira aula sobre números decimais. Vamos falar um pouquinho sobre o que são esses números e falar sobre as operações de adição e subtração. Em primeiro lugar, o que são números decimais? Basicamente, são números que não são inteiros, e aí eles têm uma representação decimal utilizando a vírgula. Vamos classificar esses números em decimais exatos ou dízimas. Dentro dessas dízimas, existem as periódicas e as não periódicas, que são os números irracionais. Nessa sequência de vídeos sobre números decimais, vamos trabalhar com os decimais exatos. E afinal, o que são decimais exatos? Os decimais exatos são números que possuem uma quantidade finita de algarismos, diferentemente das dízimas. As dízimas, sejam elas periódicas ou não, possuem infinitos algarismos. Exemplos de decimais exatos são os números 0,8, 1,47 e menos 3,905. Esses números podem ser nomeados desta forma. 0,8 são 8 décimos. 1,47 significa 1 inteiro, 4 décimos e 7 centésimos. E menos 3,905 significa menos 3 inteiros, 9 décimos e 5 milésimos. Ou seja, os números decimais são lidos conforme as ordens que eles ocupam. Após a vírgula, a primeira casa é a casa dos décimos, a segunda, centésimos, a terceira, milésimos, e assim por diante. Vamos falar agora da comparação de decimais. Para compararmos estes números, devemos fazer ordem por ordem, assim como nós fazemos nos números inteiros. Por exemplo, 0,5 e 0,38. Uma dúvida muito comum aqui é pensar que o 0,38 é maior que o 0,5. Afinal, 38 é maior do que 5. Mas nós devemos comparar ordem por ordem. Então aqui nós temos, antes da vírgula, a ordem das unidades simples, 0 e 0. E após a vírgula, temos a ordem dos décimos. Então 0,5 significa que eu tenho 5 décimos, enquanto 0,3 significa que eu tenho 3 décimos. Portanto, 0,5 é maior do que 0,38. Nosso segundo exemplo, 1,78 e 2,59. Aqui não precisamos nem chegar na parte dos decimais. A questão fica decidida logo na ordem das unidades simples. Como 2 é maior do que 1, 2,59 vai ser maior que 1,78. Ou, como expressamos aqui, 1,78 é menor do que 2,59. Se você se confunde com sinais de maior ou menor, um macete bem conhecido para evitar essa confusão é fazer um traço nesses símbolos, tanto no maior quanto no menor. Faça um traço. Fazendo o traço, repare que o meu sinal de maior ficou parecendo um 7, enquanto o sinal de menor ficou parecendo um 4. Portanto, como 7 é maior do que 4, esse primeiro é o sinal de maior e este é o sinal de menor, ok? Assim você não se confunde. Nosso terceiro exemplo, 0,7 e menos 3,6. Cuidado, apesar do 3 ser maior do que o 0, estamos comparando um número positivo com um número negativo. Então, positivo tem que ser maior. Portanto, 0,7 é maior do que menos 3,6. Bom, mas e agora? E entre os números 0,7 e 0,70? Qual é o maior? Ah, professor, 0,70 é o maior porque 70 é maior do que 7. Cuidado! Se você pensar dessa forma, estará pensando da mesma forma em relação ao 0,5 e o 0,38.
nós devemos comparar ordem por ordem. Na ordem dos décimos, temos 7 décimos para cada um. Na ordem dos centésimos, aqui eu tenho 0 centésimo. Mas, professor, não tem algarismo aqui, então como eu vou saber? Bom, se não tem algarismo, significa que eu posso colocar um 0. Significa que todos os demais seriam 0. Portanto, 0,7 e 0,70 são iguais. 0,7 significa 7 décimos e 0,70 significa 70 centésimos. Tanto faz como eu leio o número. 7 décimos ou 70 centésimos representam a mesma quantidade. Portanto, esse zero, matematicamente, não faz diferença. Eu posso simplesmente abandoná-lo. O fato de o último algarismo estar na casa dos décimos significa que todos os demais são zero. Portanto, esses dois números são iguais. Assim, 0,7 é igual a 0,70, que por sua vez é igual a 0,700, e assim sucessivamente. Não importa quantos zeros eu coloque após o último algarismo da parte decimal, o seu valor não se altera. Vamos agora com as operações. As primeiras duas operações com decimais, a adição e a subtração. Para efetuarmos essas operações, devemos fazê-las ordem por ordem, muito parecido como nós fazemos nos inteiros. Vamos com um exemplo de adição. Vamos somar o número 0,7 com o número 0,38. Posicionando o número 0,38, agora posicionando o número 0,7, tomem muito cuidado, porque colocar o 0,7 desta forma, último algarismo embaixo do último algarismo, está errado. Poxa, professor, mas como assim? Por que está errado? Quando eu faço somas com números inteiros, o último algarismo de um fica exatamente embaixo do último algarismo do outro. Sim, mas nas operações com decimais, nós devemos somar ordem com ordem. Essa é a semelhança com a soma dos inteiros, e não o fato do último algarismo de um estar embaixo do último algarismo do outro. Reparem que, como nós vimos na leitura e na comparação de decimais, esse 7 ocupa a casa 2 décimos. Não faz sentido somá-lo com 8 centésimos. Para entendermos isso melhor, vamos ver graficamente. Cada um desses retângulos maiores representa um décimo. Então, nessa primeira linha temos os 7 décimos. E na segunda linha nós temos 3 décimos e 8 retângulos menores, bem menores por sinal. Esses 8 retângulos bem menores representam os centésimos. Então, notem que de fato não faz sentido a gente somar um retângulo maior com um retângulo menor, pelo simples fato dos tamanhos deles serem diferentes. Portanto, esse 7 não pode ficar embaixo do 8, e sim deve ficar embaixo do 3, para que nós possamos somar tamanhos iguais, ok? Então, vamos corrigir isso aí. Pronto, agora sim está tudo certo e nós podemos efetuar a adição. Mas, professor, não tem centésimo no 0,7. Sim, mas lembra que nós acabamos de ver que 0,7 é igual a 0,70? Então, nós podemos colocar o zero aqui só para completar a operação. Esse zero é opcional, mas ele ajuda bastante a entender o que de fato está acontecendo e nos ajuda a justificar essa operação. Então, vamos efetuá-la. 8 mais 0 é 8, 7 mais 3 é 10, então colocamos o 0 embaixo e 1 sobe, e aí nós somamos 1 mais 0 igual a 1. Reparem
que a soma é efetuada da mesma forma que nós fazemos nos números inteiros. Poxa, professor, mas e a posição da vírgula? Bom, aqui nós temos a regra, a famosa regra da vírgula embaixo de vírgula. Então, a vírgula fica aqui entre o 1 e o 0. E faz bastante sentido isso, porque afinal, 7 décimos mais 3 décimos me dá um inteiro, uma unidade. Portanto, faz sentido que a vírgula fique entre o 1 e o 0, ok? Então, na adição e na subtração, nós temos essa regra da vírgula embaixo de vírgula. Vamos agora a um exemplo de subtração. 3,5 menos 4,21. Mas, professor, tem alguma coisa errada. Como é que eu vou tirar um número menor de um número maior? Bom, de fato, nos naturais isso não é possível. Mas nós estamos aqui no conjunto dos racionais, o conjunto do qual fazem parte as frações, os números inteiros, sejam eles positivos ou negativos. Então, nós já sabemos aqui que o nosso resultado tem que ser um número negativo. Poxa, professor, mas como eu armo essa conta? Você vai colocar um número de maior tamanho primeiro. Esse tamanho, em matemática, a gente chama de módulo, ou seja, é o valor absoluto do número desconsiderando o seu sinal. Então, nós temos 4,21, a operação é de subtração, então menos 3,5. Reparem que aqui nós já posicionamos unidades embaixo de unidades, décimos embaixo de décimos, centésimos embaixo de centésimos. Se nós quisermos completar a casa dos centésimos do 3,5, novamente acrescentamos um zero. E vamos fazer essa subtração como se fosse 421 menos 350, como se fossem com números inteiros. Então vamos lá. 1 menos 0 dá 1. Eu não posso tirar 5 de 2, então o que faremos aqui é pegar emprestado. Vamos cortar esse 4 e aí vai aparecer o 3. Esse 4 empresta uma unidade para o 2. Uma unidade é igual a 10 décimos. Portanto, temos aqui 12 décimos e agora conseguimos efetuar a operação. 12 menos 5, 7, 3 menos 3, 0. Reparem que a lógica é exatamente igual à lógica dos inteiros. E novamente aqui temos a questão da vírgula embaixo de vírgula, então o nosso resultado é 0,71. Agora sim que a operação está efetuada, eu vou me preocupar com o sinal. Como nós vimos inicialmente, o nosso resultado tem que ser negativo. Portanto, o nosso resultado é menos 0,71. Reparem como é bem fácil, bem tranquilo, ok? Basta que a gente compare e efetue as operações ordem por ordem, tomando muito cuidado para somar décimos com décimos, centésimos com centésimos e assim por diante. Da mesma forma, pensamos na subtração. O que precisamos fazer agora é exercitar. No próximo vídeo, falaremos sobre a multiplicação e a divisão com decimais. Grande abraço e até a próxima aula.